Paz do Senhor, juventude abençoada, louvamos ao Senhor por mais um domingo, podermos estar na presença do nosso Deus para aprendermos a palavra do Senhor, deixar que Ele nos molde a sua maneira, a sua vontade. Quero desejar dizer aos nossos visitantes que você é bem-vindo em nosso meio, fique à vontade para poder participar pelo chat, nos comentários abaixo do vídeo. Se há alguma pergunta, alguma colocação, possa fazê-lo. Fique à vontade, que na medida do possível, eu, pastor Jefferson, presbítero Jonatas, que são os vossos professores, nós estaremos respondendo na medida do possível. Nesta manhã maravilhosa, é a lição de número 8, cujo tema é muito sugestivo e nos diz: a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. O texto áureo nos diz: e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 9. A síntese da nossa lição nos diz: a sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, te glorificamos pela oportunidade de estarmos na tua presença, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a ti. Ó Deus, viemos, ó Deus, aliás, estamos na tua presença com o intuito de aprendermos mais da sua palavra. Que o teu Espírito Santo, que é o real intérprete, aliás, que é o autor da tua palavra, e por ser o autor, é o único que possui a exata interpretação da sua palavra. Então, o teu Espírito, que é o autor e é o real intérprete da tua palavra, nos dê condições, ó Pai, de compreendermos as Escrituras, ó Deus, em que o teu Espírito aplique aos nossos corações, para que a cada dia mais sejamos a imagem e semelhança de teu Filho amado Jesus Cristo. Nós lhe oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tema bastante sugestivo, a síntese da nossa lição, quero repetir com você. A sunamita, a mulher, a personagem dessa passagem de hoje, nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. Observemos nós que aqui não é só o pensamento, não é só a imaginação. Os atos feitos diante do Senhor têm a sua recompensa. Então a bondade e a generosidade, elas são manifestas através de atos. A generosidade e bondade apenas no nosso interior, sem externar em atitudes práticas, não possuem efeito na vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas quando temos a bondade de Deus, quando temos a generosidade da parte de Deus, as nossas ações são vistas e nosso Pai que está no céu, Ele é glorificado. Como sempre, temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro, conhecer a respeito da mulher que vivia em Sunem. Que mulher era essa? Quem era ela? Então, o primeiro tópico dessa lição, nós estaremos observando e analisando, aliás, conhecendo melhor quem era essa mulher da lição de hoje. Segundo objetivo, mostrar os milagres e adversidades enfrentados pela sunamita. Ela foi uma mulher que esteve entre os dois extremos, viveu grandes tribulações, mas também desfrutou de ricas e gloriosas bênçãos das mãos do nosso Deus. E o terceiro ponto dessa lição é refletir a respeito da ação de Deus na vida desta mulher. O texto bíblico básico da nossa lição se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de 8 ao versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: disse-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti?
haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Versículo 14, então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E chamando-o ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. A introdução nos diz assim, o período da monarquia em Israel não foi um dos melhores no quesito liderança, especialmente no Reino do Norte. Mas Deus tinha seus servos ali que fizeram a diferença. Nesta lição, trataremos da Sunamita, uma mulher que se dispôs a ser bênção para o profeta Eliseu e de como Deus retribuiu suas ações. Observemos, nós passamos um período nos debruçando sobre o livro de Juízes, e o livro de Juízes é claro em dizer que este período foi um período de altos e baixos na vida do povo de Israel. A velha natureza, sempre existente lá na época do Egito, existente na época dos 40 anos no deserto, também se fez presente no período dos Juízes. Mas a esperança que havia, que os israelitas nutriram em ter um rei liderando o povo de Israel nas batalhas, e liderando aquele povo, também se demonstrou fraco, efêmero. Por quê? Porque no período da monarquia, a questão da liderança não foi um dos períodos melhores. Por quê? Porque o reino de Israel ele passou por problemas terríveis em face da desobediência dos reis de Israel. E também, após a divisão, após o reinado de Roboão, quando houve a divisão das 12 tribos de Israel, 2 ficaram com a casa de Judá e outras 10 ficaram, a princípio, com Jeroboão, filho de Nebate, e depois com a sua descendência e, posteriormente, com aqueles que foram dando golpes, levantes, rebeldes contra o seu rei, matando e tomando o seu lugar. Então, nessa passagem, nós vamos ver que o povo de Israel, o reino do norte, mais especificamente, também chamado de Efraim, esse reino, os reis deste reino, eles foram totalmente, todos eles, foram desobedientes à voz de Deus. Foram totalmente rebeldes à vontade do Senhor e altamente idólatras. Diferentemente do reino do sul, Judá e Benjamim, ali essas 2 tribos unidas na casa de Judá, no reino de Davi e seus descendentes, eles houve um intercalar reis piedosos como Josafá, como Asa, como Ezequias, como Josias, e houve também reis que saíram fora da presença do Senhor, como Manassés e tantos outros. Então observamos que o povo de Israel sempre teve dificuldade em obedecer à voz do Senhor, e por isso os reis de Israel, os reis das 10 tribos do norte, foram desobedientes à palavra do nosso Deus. Neste contexto é que se insere a história dessa mulher, o profeta Eliseu, que profetizou para o reino do norte. Então o ministério de Elias, o tisbita, e o ministério de Eliseu se desenvolveram no reino do norte, nas 10 tribos de Israel. Ou seja, após o reinado de Reoboão, houve o racha, essas 10 tribos, tanto Elias, o tisbita, quanto Eliseu, eles profetizaram para o reinado, ou para o reino do norte, desses reis ímpios, como Acabe e como tantos outros. Esse é o contexto da história dessa mulher. Primeiro tópico desta nossa lição. Como nós falamos no início, o objetivo é conhecer a mulher de Sunem. Quem era ela? Primeiro tópico, a mulher que vivia em Sunem. Primeiro subtópico do tópico 1, o contexto. Sunem era uma localidade situada no território destinado à tribo de Issacar, do sul da Galileia e ao norte de Samaria. Então, esta cidade de Sunem, onde esta mulher habitava, era uma cidade conhecida. Ela estava dentro dos limites, do território de Issacar, uma das 10 tribos de Israel. Era próximo, era ao norte ali de Samaria, a capital do reino do norte.
Então observamos que essa mulher morava aqui. Essa cidade de Sunem ela era bastante conhecida, porque muitos eventos do ministério de Elias, o tisbita, e também do Reinado do Norte aconteceram ali naquela região. E também no tempo de Saul, quando os filisteus eles se juntaram para lutar contra o reino de Israel. Naquela época ainda ele era unificado sob o reinado de Saul. Os filisteus eles se reuniram ali, neste local, nessa cidade de Sunem. Segundo o subtópico do tópico 1 diz assim: uma mulher com recursos e atitudes acolhedoras. Então já ficamos sabendo que essa mulher habitava em Sunem. Sunem é uma cidade bastante conhecida, onde vários fatos históricos aconteceram ali na história de Israel. Agora, nós vamos observar que essa mulher possuía recursos. Ela tinha recursos, o que demonstra que as atitudes dela, nós vamos ver no desenvolver dessa lição, foram atitudes coerentes para com Deus e para com o profeta de Deus. Então já daqui subentende, essa mulher possuía posses, ela possuía recursos e ela era coerente para com Deus e para com o profeta de Deus, que era Eliseu. Então, observemos que aqui há uma pessoa que possui recursos, que possui valores e que também sabe ser coerente para com Deus e para com o reino de Deus. Comprovando novamente que o que a Bíblia diz sobre a questão das riquezas é aquele que o que desobedece a Deus, o que erra por servir a Mamon, é aquele que põe nas riquezas o seu coração. As riquezas em si não são más. As riquezas em si não é pecado. Possuir riqueza, possuir valores, não é em si mesmo algo bom ou ruim. Ruim ou bom é o coração do homem, e sendo o coração do homem mau, ele administrará os recursos de forma maldosa. Sendo o homem com coração puro e íntegro, ele administrará os recursos, as riquezas, de forma a agradar a Deus, reconhecendo que tudo é do Senhor e nós somos apenas mordomos. Esta mulher entendeu essa verdade, este princípio da palavra de Deus. Então observemos o que diz o subtópico 2 do primeiro tópico desta lição. A Bíblia diz que a sunamita era uma mulher com recursos financeiros. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Pelo texto sagrado, além de ser uma pessoa abastada de posses, a sunamita era uma pessoa sensível para com o cuidado com as pessoas. Então ela possuía recursos, mas o seu coração era sensível. Olha que interessante. O coração dela era sensível. Por ser um coração sensível à dor do outro ou à necessidade do outro, os seus recursos eram usados e administrados também para favorecer o outro. Observemos. Não há o registro de que naquela localidade houvesse uma estalagem ou outro meio onde um viajante pudesse parar para se alimentar e descansar. Eliseu, como profeta, deveria ter de percorrer diversos lugares, e o convite para comer pão na casa da sunamita foi bem-vindo como um momento de descanso e comunhão. Eliseu teve tempo para comer e usufruir da hospitalidade daquele lar. Isso nos mostra que é necessário ter espiritualidade também para fazer vínculos de amizades que agradem a Deus. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Aqui cabe algumas lições importantes que o autor desta revista, o pastor Alexandre Coelho, ele faz umas ponderações muito interessantes, tanto na lição quanto no livro-texto desta lição. Algumas coisas importantes que devemos analisar nesse segundo subtópico do tópico 1. Primeiro, aquela mulher possuía recursos, já falamos. O coração dela era sensível, também já falamos. Ela fez um convite para que o profeta comesse pão na sua casa e trouxe a ele aquele momento de alegria, comunhão e descanso para o profeta do Senhor. Lembremos que quando fazemos ao outro, o Senhor o recebe como sendo a ele mesmo. Não é isso? Devemos amar uns aos outros, porque o bem que fazemos ao outro, o Senhor o recebe como fazendo a ele. Não é isso? Diz a palavra do Senhor, que haverá um dia em que ele dirá, né, estive nu, vestiste-me, estive preso, foste ver-me. Então, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o
fizeste. Então essa mulher, ela tinha riquezas, ela tinha um coração sensível e ela fez um convite a Eliseu. Agora preste atenção, ali naquela região a estalagem era difícil. Os irmãos conhecem o Oriente Médio, é uma região meio inóspita, né? meio difícil de sobrevivência. E ali, quando os viajantes passavam ou caminhavam longas distâncias, eles passavam dificuldades. Por quê? Porque era difícil uma estalagem para que a pessoa pudesse descansar. Essa mulher proporcionou a Eliseu esse descanso e esse momento de comunhão. Agora preste atenção. Preste atenção. Primeiro, olha o que o autor diz aqui. Eliseu teve tempo para comer e usufruir da hospitalidade daquele lar. Isso nos mostra que é necessário ter espiritualidade também para fazer vínculos de amizades que agradem a Deus. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Aquela mulher observou que Eliseu era uma pessoa aprazível e que seria bom ter a sua companhia e também fazer o bem ao profeta Eliseu. Manter vínculos é uma necessidade para o bem físico, para o bem emocional e para o bem espiritual também. Ou seja, a questão de vínculos de comunhão é um assunto altamente espiritual. E há pessoas, jovem, presta atenção aqui, jovem, há pessoas que têm uma espiritualidade deficitária porque ela não consegue observar que o Evangelho de Deus, quando ele entra na vida da pessoa, ele transforma tudo, até a sua maneira de se relacionar com as pessoas. O Evangelho é o Evangelho de um Deus, Filho, que abdicou da glória e desceu às partes mais baixas da terra, morreu com a morte mais miserável e abominável de todas naquele tempo, no Oriente Médio. Para quê? Para trazer-nos de volta a nos relacionar com Deus. Não é isso? Presta atenção. Deus aqui, nós aqui. Ele desceu porque sabia da nossa incapacidade de retornar ao convívio com os céus por nossos próprios méritos. Nós éramos incapazes. E se não fosse o agir de Deus, nós assim permaneceríamos por toda a eternidade. Então ele se humilhou, morreu em nosso lugar e nos trouxe a comunhão. Nos trouxe a comunhão com ele para que nós tivéssemos comunhão, fizesse de nós todos uma só família. Por isso que uma das figuras, uma das simbologias mais eloquentes da palavra de Deus é a igreja de Deus como uma família, filhos de um mesmo Pai, aonde iremos habitar no céu e todos ali juntos, pessoas de toda língua, tribo, nação, todos estarão perante ao Senhor, louvando e adorando ao nome do nosso Deus. E o Senhor Jesus nos ensinou que no que depender de nós, através, claro, do apóstolo Paulo, no seu instrumento, ele nos diz que no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Olha que interessante. Essa mulher e Eliseu incitaram, essa mulher, seu esposo, a sua casa, e Eliseu incitaram uma amizade que perpassou muitos anos. Nós veremos mais adiante aqui na nossa lição. Então nós precisamos entender que para que tenhamos uma espiritualidade sadia, nós precisamos ter comunhão com as pessoas, assim como devemos ter comunhão com Deus. Há pessoas que estão perdendo um pouco até a noção da realidade por falta de comunhão de vínculo. Porque os vínculos, os vínculos bem elaborados e dentro de um ambiente sagrado, ele nos ajuda a manter, primeiro, uma espiritualidade sadia. Segundo, uma sanidade mental. Por quê? Porque o ser humano não foi criado para estar sozinho. O ser humano foi criado, assim diz a palavra de Deus lá em Gênesis, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Não foi um teólogo interpretando a Bíblia. Foi uma palavra de Deus que entendeu que não era bom que o homem estivesse só. E por isso ele fez a mulher. E por isso que a mulher, ao coabitar com o homem com a mulher, gera filhos. E esses filhos, com o nascimento do filho, cria-se uma família. E com o crescimento de várias famílias, cria-se uma comunidade. E com o estender-se da comunidade, a sociedade, e por aí vai crescendo. E hoje nós temos aí os 7 milhões e pouco de pessoas no mundo. O que é isso? Não foi o adversário que fez isso, foi Deus que fez. Essa regra da natureza é Deus quem fez. Por quê? Porque ele disse lá no início que não é bom que o homem esteja só. Isso para o benefício
saúde física, mental e espiritual. Nós observaremos aqui no decorrer que este vínculo, esta comunhão, fez com que fosse aprazível para Eliseu e fosse aprazível para aquela mulher e para aquela família. Por quê? Porque os vínculos fazem isso. Nós não somos uma ilha. Nós não fomos, inclusive, criados por Deus, jovem, para sermos uma ilha. Nós fomos criados por Deus para comungar. E assim como no casamento, preste atenção, assim como no casamento, onde as falhas dos cônjuges, que mutuamente, às vezes, eles se frustram um ao outro, as falhas um do outro não é motivo, razão ou circunstância para que haja o divórcio, assim também não, os defeitos e falhas um dos outros não são motivos para que nós nos alijemos das pessoas. Por que não? Porque se nós assim agirmos, nem casados nós ficamos. Nem a gente deserta filho, né? Abandona pai. Por quê? Porque todos têm falhas. Mas as falhas de todos nós, não, diante da Bíblia, não são capazes de nos dar autorização de abandonarmos nossa família, nossa casa. Assim como as falhas mútuas uns dos outros não são razão, não são motivo nem justificativa para se alijar das pessoas. Pelo contrário, se eu sou um excelente amigo, se eu sou um amigo verdadeiro, se eu sou alguém digno de ser chamado amigo de alguém, a minha postura vai ajudar o outro, um amigo meu, a cada dia mais se corrigir na presença do Senhor. E também um amigo fiel a mim irá me ajudar a crescer espiritualmente. O problema é que nós queremos ser amigos de quem só pensa como nós, só age como nós, só fala como nós. Primeiro, nós jamais seremos amigos. Segundo, ninguém quererá ser nosso amigo. Ah, pastor, mas é bom assim? Não é bom não, porque o Senhor não criou o homem para ficar só. Não é. O plano de Deus é comunhão, é uma família só, sob o mesmo Pai, que é Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aqui, nós vamos ver pela história da Sunamita e Eliseu, que é preciso criar vínculo. Tem pessoas que eu falo com conhecimento de causa, tem pessoas que estão perdendo a sanidade mental porque não sabem dialogar com as pessoas, não sabe conviver com pessoas, não sabe lidar com o diferente, não sabe, se não pensa como eu, se não age como eu, se não é uma xerox minha, não presta para ser meu amigo. Então vai ficar sozinho e perder a sanidade mental. Nós precisamos entender isso, porque toda vez que nós quebramos princípios da palavra de Deus, mais dia ou menos dia, as consequências ela nos alcançam. Sem medo de errar. Toda vez que nós quebramos princípios da palavra de Deus, em algum dia, mais dia, menos dia, as consequências virão. Sejam elas notórias a todos ou não, elas nos alcançam. E comunhão é um princípio da palavra de Deus. Amém? Terceiro subtópico do tópico 1 diz assim: um santo homem de Deus. Não é possível saber se a Sunamita conhecia o profeta e a importância dele para a nação do norte, ou mesmo se ela sabia que Eliseu era o sucessor de Elias, mas ela reconheceu nele um homem de Deus. Mais que ser um homem de Deus, ela diz que ele é um santo homem de Deus, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 9. Ao que parece, a santidade vista no profeta está mais associada ao jeito com que mantinha sua postura. A verdadeira santidade é vista no convívio diário com o próximo. Olha só, irmãos. Primeiro, essa mulher só viu a santidade dele porque havia convívio. É nisso que é interessante. A minha santidade, ela é vista quando as pessoas convivem comigo. Porque no convívio comigo é que as minhas virtudes são manifestas e os meus defeitos. Aonde eu tenho deixado o Espírito Santo trabalhar mais em minha vida e aonde ainda a minha natureza pecaminosa ela tem resistência ao agir do Espírito Santo. Muitas pessoas não gostam de comunhão, porque quando chegam perto das pessoas, as suas dificuldades, as suas falhas serão vistas. Então, se eu me alijo do outro, ninguém vai me ver. Ninguém vai ter acesso às minhas virtudes, mas também ninguém vai ter acesso aos meus defeitos. Então, nós transferimos o viver santo por um discurso santo. Por quê? Eu digo que sou santo, mas não convivo com ninguém. Porque, segundo o autor aqui, e a Bíblia corrobora essa verdade, a minha santidade não é vista
porque eu falo que eu sou santo, porque eu falo que oro, que leio a Bíblia. A minha santidade é vista pelo meu proceder diário e cotidiano, no convívio com as pessoas. Eu sou uma pessoa confiável? Se alguma pessoa conta um segredo para mim, jovem, para você, esse segredo permanecerá com você? Se alguém conta um segredo para você, você não vai usar isso para ficar fazendo chocarrice com o nome da pessoa enquanto ela não está presente? Será que se um amigo seu pode contar um segredo que você vai mantê-lo guardado e só falar se a pessoa o permitir? Será? Será que, a sua atitude santa ela é vista no seu proceder diário ou é só um discurso de santidade? Então a lição está falando sobre isso. A mulher viu que aquele homem não era só um homem de Deus, que ela era um santo homem de Deus, pelo seu proceder, ou seja, ela via as suas atitudes. Então, é o meu proceder, é o meu caminhar. Não é só o discurso, é como eu procedo, é que vai demonstrar a minha santidade. Então, muitas pessoas, diferentemente de Eliseu, que ele recebeu o convite e foi ter comunhão com a mulher. Não é isso que o texto diz? Ele passou ali a habitar, a se hospedar na casa daquela mulher, na casa daquela família. Ou seja, no convívio é que ela viu que aquele homem era um santo homem de Deus. E por isso ela o chamou, ela via ele passar. Ela talvez, pode ser, não se tem certeza, se ela sabia quem era Eliseu, que era um grande profeta, que era sucessor de Elias, que tinha feito muitas coisas no reino do norte. Não, o texto não nos deixa claro isso. Mas ainda assim, se não soubesse disso, ela viu que ele era diferente. Ele era um homem de Deus, pelo seu proceder, não é pelo discurso. É pelo proceder, a postura que ele tinha. Então há muitas pessoas que criam uma espiritualidade e eu e você não podemos fazer isso. É o que o texto está dizendo. Nós temos que trabalhar a nossa espiritualidade no ser e não no discurso. O discurso é uma coisa, o ser é outra. O meu comungar, o meu vínculo com as pessoas precisa partir do momento que eu seja confiável. A pessoa pode não ir muito comigo, mas elas têm a consciência que ela pode contar-me um segredo que ninguém vai saber. É isso que tem uma pessoa íntegra. É isso que é ser íntegro. E outra, saber que essa pessoa, se eu estiver trilhando um caminho errado, ela vai chegar, com um amor e vai dizer, olha, esse caminho não é correto. Amigo que só bate no ombro, você está certo, meu filho. Glória a Deus, concordar com você. Todo amigo, conselho, jovem, conselho para você. E é um conselho bíblico também. Todo amigo, desconfie de seu amigo. Qualquer um, pense em qualquer amigo, que só fala o que você gosta de ouvir, que só concorda com você, que nunca teve uma discordância, que nunca discordou de você em nada, que pensa como você, pode desconfiar. Talvez esse amigo aí não seja teu amigo. Não seja teu amigo. Porque o amigo verdadeiro, ele vai demonstrar a amizade. Ele vai chegar para você, ó, não está certo não. Isso não está certo não. Os melhores amigos que tive, irmãos, foram os que mais me bateram. Os melhores amigos que tive foram os que mais falaram a verdade. Às vezes a gente engolia seco, né? Às vezes passava, o sangue subia a cabeça, ficamos todos corados. Mas isso nos fez crescer. Nós não podemos criar uma geração de pessoas mimizentas, que a qualquer não sabe receber um não. Não sabe chegar, ó, você está errado, não é por aí. É assim as pessoas que não conseguem lidar com isso. Então nós estamos vivendo no mundo, principalmente, fora dos atos do Senhor, as pessoas, por acabar com um noivado, vai para uma ponte e pula de lá e se mata. Não sabe lidar com as frustrações da vida. Não sabe ouvir alguém chegar para você com todo amor e carinho e dizer assim, ó, você está errado. Porque essas pessoas criam a expectativa de que se discordam de mim, se me chamam a atenção, se me corrigem, não é meu amigo. Se não falam tudo o que eu quero ouvir, não é meu amigo, não gosta de mim. Se discorda de mim, é meu inimigo. Olha, irmãos, isso aí não importa a idade, seja velho de câncer, seja adulto, seja jovem. Se nem tem essa postura, ainda a infantilidade está a dominar a sua alma. Por quê? Porque nós precisamos entender que o crescimento se dá, o provérbio diz isso, como o machado, né? O ferro afia o outro, ó, assim o amigo afia o seu amigo. É dessa forma. No convívio ali, que a gente vai sendo lapidado e crescendo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender, assim como nesse texto, nós precisamos saber se relacionar com as pessoas. Ou nos relacionar com as pessoas. Segundo tópico desta nossa lição.
milagre e adversidade. Nós vimos aqui no primeiro tópico, conhecemos um pouco quem era essa mulher. Agora, nós vamos ver milagre e adversidade. Quais os milagres que essa mulher obteve? Quais as adversidades que ela enfrentou? Um cômodo para o profeta, primeiro subtópico do tópico 2. Estendendo sua prática de hospitalidade, a sunamita e seu esposo constroem um cômodo onde o profeta poderia descansar. As decisões daquele lar eram tomadas com base no diálogo, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículos 9 e versículo 10. Quando há diálogo no lar, as ações são tomadas em consenso. Um quarto foi construído, servindo de refúgio para o homem de Deus. Tal atitude foi tão nobre que Eliseu quis saber o que ele poderia fazer por ela. Preste atenção, princípios básicos importantes para a sua vida, jovem, para você, moça, para você, rapaz. Princípios muito importantes. Primeiro, diálogo. Parece não, porque é uma lição, né? Esse subtópico, esse tópico 2 é um sucedâneo do primeiro. Nós falamos sobre o dialogar, sobre o conviver, né? O afiar-se um ao outro. Aqui vai dizer o seguinte: as decisões do lar da sunamita eram tomadas com base no diálogo. Não era só um ato unilateral, era baseado no diálogo. Então, olha, se eu sou um jovem que eu não consigo dialogar com ninguém, e não consigo dialogar com ninguém e conviver com ninguém que não pense como eu, primeira coisa, busque a Deus para viver para Deus. Você não está preparado para casar. Ai, pastor, queria dizer. Não, é o texto. É o texto. Precisa de diálogo, meu filho, minha filha. Se você não conseguir dialogar, se não conseguir conseguir dialogar com alguém que pensa diferente, tem uma percepção diferente e conseguir ambos chegarem a um acordo, como é que vai manter esse casado? Vai casar para descasar. Por quê? Porque, não, eu não concordo agora, não concordo, cada um fica com sua opinião, beleza, mas vamos casar assim mesmo. Quando chegar lá, quando decisões importantes da família precisarão ser tomadas. Entendamos nós, quem dá a palavra no casamento? Aqui, voltamos aqui, né? Sempre, a corte. Vamos voltar à corte aqui. A palavra final de uma família é do marido. Biblicamente é do marido. Não tem choro, né? É o marido que dá a palavra final. Agora, o marido, ele abre a esposa o diálogo, para que haja um diálogo, porque a mulher também é uma serva de Deus, o homem é um servo de Deus, e ambos ali, conversando, dialogando, podem chegar a uma decisão mais acertada. Ele pode ouvi-la, ele pode ouvir e respeitar a sua opinião, mas a decisão é do homem. O homem é o cabeça, é ele que decide. É ele que decide. Mas não é porque o homem é bravo, porque o homem é estúpido. Não, liderança não é isso, irmãos. Liderança não é estupidez. Liderança é algo diferente. Ou seja, eu não preciso ter rompantes de estupidez para mostrar que eu sou líder. Não. A liderança não se manifesta dessa forma. Mesmo porque a esposa segue o marido equilibrado, assim como Cristo é. Por quê? Porque o marido simboliza a Cristo Jesus. Então a mulher seguirá com alegria e satisfação o marido equilibrado. Então nós precisamos entender isso. A palavra final é do marido. Mulher, moça, você vai para o casamento sabendo o seguinte: a palavra no casamento, a palavra no matrimônio, a palavra final é do homem. Ah, não concordo, então não casa. Porque senão, se você casar e desrespeitar isso, você está desrespeitando a palavra de Deus. Preste atenção, não é a palavra do pastor Jair, não é a palavra de Deus, que diz que a palavra final, no caso, é do homem. Ele abre a oportunidade à mulher. Eles dialogam, mas a decisão é sempre, por que isso? Agora para você, rapaz, para você, moço, sabe por que a palavra final é do homem? Porque quem responde pela família perante Deus é o homem. Então, quer você ouça o conselho da sua esposa e tome a decisão que ela lhe indicou, né, ou que ela deu a opinião, ou você, não, eu não concordo com isso, vai ser do meu jeito. Independentemente do que fizer, quem responde pelos acertos e erros da sua casa é você. Por isso que vale a pena escutar um outro, talvez tenha o seu cônjuge, porque talvez tenha uma opinião que possa te ajudar na decisão, mas a decisão, quem responde é o homem. Então, por isso ele tem que sempre estar atento para ouvir a esposa e, se for necessário dizer não à esposa e tomar a decisão no sentido contrário ao que a esposa acha, ele tem que tomar. Ele tem essa convicção que é certo, faça-o. Porque quem responde diante de Deus por qualquer decisão tomada dentro da família é o homem. Então, homem, isso aí,
o nosso papel de definidor dentro do lar é uma responsabilidade muito grande. Não é para mostrar quem, eu sou o que manda a chuva. Não é isso não, meu filho. É porque todas as decisões dentro da sua casa, quem responderá será você. Quer você ouça sua esposa ou não. A decisão, quem responde diante de Deus é você. Então, nessa casa tinha isso. Tinha o quê? Tinha consenso. Então, conversaram, marido e mulher, vamos alugar, vamos fazer um quartinho aqui para Eliseu. Vamos sim. Tal atitude foi tão nobre que Eliseu quis saber o que ele poderia fazer por ela. Ou seja, um ato generoso de alguém sempre vai trazer uma reciprocidade. Ou seja, Eliseu foi grato pelo que a mulher fez e reconheceu uma atitude generosa e bondosa de sua parte. Aí ele perguntou, o que você precisa? O que você quer? Uma casa sem filhos. A generosidade da sunamita trouxe ao profeta Eliseu o desejo de retribuição. O homem de Deus perguntou a ela se havia algum favor que gostaria de receber do rei ou do chefe do exército. Sendo abastada, a sunamita entendeu que não precisava de nada da parte do profeta. Ela não o acolheu, esperando receber bênção alguma. Tanto que, quando questionada por Eliseu sobre que tipo de benefício gostaria de receber, respondeu simplesmente que habitava no meio do seu povo. Uma forma de dizer que não tinha falta de nada. Entretanto, no lar da sunamita não havia filhos. E quem reparou isso foi Geazi, moço de Eliseu. Na cultura judaica, os filhos sempre foram vistos como herança do Senhor. Na perspectiva do Antigo Testamento, aquela casa não estava completa. Então, o profeta diz àquela mulher que, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. A surpresa na declaração do profeta gera uma expectativa na sunamita. E, decorrido o prazo, teve um filho, um menino. Se faltava alguma coisa naquela casa, agora não faltava nada. Então, Eliseu se sentiu grato pelo que aquela mulher fez. Perguntou, o que você quer? O que você precisa? Você quer que eu fale alguma coisa ao rei? Lembremos que o profeta Eliseu ele tinha acesso também aos reis. Ele podia enviar alguma mensagem benéfica para interceder em favor daquela mulher, para com o rei de Israel ou para com o chefe do exército. Ele tinha esse livre trânsito no reinado, né, como profeta, como homem de Deus. E ele perguntou, há algum recado, alguma coisa que eu possa falar ao rei ou ao chefe do exército por você? Ele falou, olha, eu habito no meio do meu povo. Então, assim, olha, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho a quem recorrer, não há nada, eu não fiz isso querendo alguma coisa em troca. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí Geazi, que era muito reparador, Geazi reparava tudo. Geazi disse assim, olha, mas essa mulher não tem filho. Lembremos que no Antigo Testamento, na visão judaica, o não ter filho é de certa forma, maldição, né? Então, na visão do Antigo Testamento, uma família abençoada era que possuía filhos, principalmente do sexo masculino. E o Geazi chegou para dizer, olha, essa mulher não tem filho não. Aí falou, então tá bom. Chamou aquela mulher e disse, olha, por esse tempo terás um filho. E ela ficou até assustada, sobressaltada, não é mesmo? Vai ter filhos. E no tempo aprazado, ela teve um filho. Então, ali veio que a generosidade daquela mulher, também em contrapartida trouxe a ela a generosidade, o benefício de Deus. Porque, irmãos, quem pode dar filhos é só Deus. E Deus foi aquele que foi o que retribuiu aquela mulher. Claro que o profeta intercedeu em seu favor, mas o Senhor abençoou aquela mulher pelo ato de generosidade daquela mulher. Terceiro subtópico do tópico 2. O filho morre. Veio a bênção morreu, o filho morreu. Vamos ver. Como em nossos dias a perda de um filho é sempre traumática e para os pais é sempre pior. Apesar de não gostarmos de lidar com esse assunto, a ordem natural da vida é que os pais passem para a eternidade e depois os filhos. Quando essa ordem é rompida, há um processo doloroso de sentimento de perda. A sunamita passou por essa situação como agravante. Perdeu o único filho. Ela só tinha um filho. Há um ditado que diz, né, que quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Perdendo o único filho, ela ficou sem nada. Pela sua postura de generosidade, recebeu de Deus a oportunidade de ser mãe, desenvolvendo um amor natural materno para com seu filho. A Bíblia não diz quantos anos tinha o menino quando morreu, mas fala que viveu o tempo suficiente de crescer, se expressar. Deixou a mulher em desespero. Ela precisava chegar até o profeta Eliseu. Então observe.
O texto não diz quantos anos possuía esse menino, mas ele tinha tempo de vida suficiente para consciência de conversar com sua mãe, conversar com o pai, né? Ajudava o pai lá no serviço. Então, observa que ele chegou a uma certa idade, né? Era um jovenzinho já, né? Era um rapazinho. Então, ele tinha uma certa idade. Ou seja, os vínculos, um vínculo materno, mãe, filho, filho, mãe, esses vínculos já estavam bem arraigados, anos de convivência. Então, essa bênção que ela recebeu, muito alegre estava, porque tinha um filho, seu único filho, e esses vínculos já eram bem profundos. Por quê? Bem fortalecidos por anos de convivência e demonstração de amor de sua mãe para com o filho e de com o filho para a sua mãe. Mas esse menino morre. Esse menino morre. Interessante, né? Assim vencemos o segundo tópico da nossa lição. Falamos sobre os milagres vividos por essa mulher e também as adversidades enfrentadas por ela. Observemos. Tópico 3 dessa lição. A ação de Deus na vida da sunamita. Deus sempre age no momento certo. Ele não se adianta, ele não se atrasa. Ele sempre age no tempo certo. Primeiro subtópico do tópico 3. Deus não fala nada com o profeta. Um dos pensamentos correntes sobre os profetas era o fato de que Deus falava com eles a todo momento. Ocorre que isso não aconteceu com Eliseu. Quem fala? É Deus. Ele fala quando ele quer. E nesse momento aqui ele não falou com Eliseu. Ocorre que isso não aconteceu com Eliseu, pois o profeta não recebeu de Deus qualquer informação que a situação em que estava passando acerca da sunamita. Os profetas poderiam receber uma visão ou ouvir Deus falando, mas isso não ocorreu nesse caso. A profecia depende exclusivamente da revelação divina. E sem a revelação, sem o desejo de Deus revelar o que está acontecendo, não se pode dizer que há profecia. Porque a profecia é a revelação de Deus ao homem. Se Deus optou e decidiu não revelar, eu não posso dizer em meu nome que há profecia. Eliseu, aquela sunamita, ela passou por um momento de adversidade e perdeu o filho. Ela fechou seus lábios, pediu ao seu empregado, o seu servo, que preparasse uma condução para ela, pegou seu filho e deixou no quarto onde o profeta Eliseu ficava, falou com seu esposo, pediu que avisasse seu esposo que ela ia ter com o profeta, montou, muda estava, muda ficou e partiu em direção ao profeta. Quando Geazi, profeta, viu a mulher vindo ao longe, falou, é a sunamita, ela mesma. Vai lá, Geazi, pergunta lá o que ela tem. Pergunta se vai bem com ela, vai bem com o filho, vai bem com a sua casa, marido. E Geazi foi lá. Vai bem contigo? Aí vem aquela famosa frase, vai bem contigo? Vai bem com a tua família? Vai bem. Ela fechou, tudo bem, tá, tudo ótimo. Continuou em direção a Eliseu, porque ele queria falar com Eliseu. Quando chegou aos pés de Eliseu, ela se prostrou e derramou-se em lágrimas. E o profeta disse assim, aí Geazi ia pegar dela e tirar, se afastar ela do profeta. Ele falou, não, deixa ela, porque ela está amargurada, mas Deus não me revelou o que aconteceu. Meus irmãos, os profetas eram conhecidos porque Deus falava com eles a todo instante. Pressupunha-se que Deus falava com eles a todo momento e eles sabiam tudo. Mas não é assim. Porque Deus revela o que Ele quer. Deus fala o que Ele quer e quando Ele quer. E nesse momento específico, Deus não revelou para Eliseu o que havia acontecido com aquela mulher. Porque não quis. Porque Deus é Deus. Porque Ele faz quando Ele quer. Operando Deus, quem impedirá? Agora, se você não quiser fazer, quem o obrigará a fazer? Nós precisamos entender.
Observe que esse mesmo profeta é aquele que, enquanto um reino inimigo de Israel fazia os seus planos de tocaia para destruir Israel, quando a comitiva do rei estivesse passando, Deus ia lá, revelava Eliseu, e Eliseu avisava ao rei: olha, não passa por esse caminho, porque ali tem alguém já preparado de boicote para destruir. Deus revelava a Eliseu as conversas que o rei inimigo tinha dentro do seu quarto, a ponto de o rei pensar que tinha um traidor no meio deles. Ou seja, Deus revelava um profundo, oculto, escondido. Mas ele faz isso quando? Quando ele quer. Se ele quiser. Agora, quando ele não fala, eu não posso dizer que tem profecia. A profecia é a revelação de Deus ao homem. Se Deus não revelou nada ao homem, eu não posso chamar isso que o homem está a dizer de profecia. Porque a profecia, estrito senso, é a revelação de Deus ao homem. Se Deus não fala, não há profecia. No mínimo, há profecia de cunho humano. Porque 3 são as fontes da profecia. A revelação, a profecia por revelação divina, a profecia com fonte humana e a profecia com fonte diabólica. São as 3. Então, estrito senso, nós podemos dizer, onde Deus não fala, não há profecia de Deus. Pode haver de outra fonte. De Deus, não. Porque a profecia divina é quando Deus fala. Se ele não fala, a profecia não é divina. Fala assim, ó, Deus não me revelou que essa mulher está acontecendo com essa mulher. Aí falou, então tá bom. Ela abriu os lábios e falou, olha, aconteceu isso, isso e isso. O que aconteceu? Vamos ver. Segundo subtópico do tópico 3. Deus traz o menino de volta. Dada a insistência da sunamita em não se afastar do profeta, este vai até Sunem e se depara com o corpo daquele menino, no próprio quarto do profeta, onde esse descansava quando passava ali. Além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia um corpo esperando para ser sepultado. Deus então usa seu servo para trazer de volta o menino. Da mesma forma que a sunamita foi generosa com o profeta, construindo-lhe um quarto para descansar e colocando nele uma cama, Deus retribuiu essa mulher. Deus foi generoso para com ela, pois a ressurreição do seu filho ocorreu no mesmo quarto que foi construído para abrigar o profeta, na cama em que o corpo do menino havia sido colocado. Olha que interessante. No mesmo quarto que a mulher generosamente foi usada por Deus para dar de lugar para descanso do profeta, este mesmo local foi onde Deus usou o profeta para ressuscitar seu filho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por quê? Porque no reino de Deus é assim. Assim como no campo da física, toda ação gera uma reação, no reino espiritual é a mesma coisa. Como nós sempre costumamos falar, não há neutralidade. Ou é próton ou é neutro, né? Ou é próton ou é elétron, melhor dizendo. Não há nêutron no reino de Deus. Ou é elétron ou é próton. Porque não existe essa passividade no reino espiritual. Então, observemos que a ação da mulher, uma ação generosa, no campo espiritual, ela trouxe também uma reação dos céus. De que forma? Deus usou o profeta para ressuscitar o filho daquela mulher. Que maravilha! A Bíblia diz que não desfaleçamos, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Todo trabalho tem a recompensa do nosso Deus. Terceiro subtópico do tópico 3. A proteção de Deus na adversidade. Em outro momento, Eliseu advertiu a sunamita para que ela se retirasse de Israel e fosse peregrinar onde pudesse, pois o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. A generosidade que ela demonstrou para com o profeta voltou de forma de uma advertência divina que preservaria a vida da sunamita e de sua família. Ela teria de abandonar sua terra, suas posses e retornar quando houvesse bonança na região. Preste atenção, irmãos. As bênçãos recebidas pelaquela mulher extrapolaram muito o ato generoso que ela fez para com o profeta Eliseu. Não consegue compreender isso? Deus deu um filho. O filho morreu. Deus ressuscitou. Mas, posteriormente, Israel ia passar por uma... Deus ia chamar fome sobre Israel. Eliseu, usado por Deus, advertiu aquela mulher. Vá para uma terra distante. Afaste Israel, porque eles vão chamar fome. Para que você preserve você e a sua família em vida. Então vá. Ou seja, nem sempre é uma mensagem agradável, né?
A proteção de Deus nem sempre é uma mensagem agradável. Aquela vai ter que abandonar tudo, abandonar sua casa, abandonar ali talvez sua parentela e ir para um outro lugar. Mas nesse ato dela, ela conservaria em vida a sua família, a sua descendência. Assim como tudo que José passou foi necessário para que o povo de Deus, o povo eleito de Deus, o povo de Israel, fosse preservado para a vinda do Messias. Porque se não fosse José no Egito, preservando Jacó e a sua descendência, eles teriam morrido e como viria o Messias. Então, a providência de Deus ali salvou o povo de Israel. Assim como a providência de Deus salvou esta mulher também. Afaste e vá para um lugar distante. Volte muito tempo depois. Ao fim dos 7 anos, ela retornou e precisou se dirigir ao rei para pedir suas terras de volta. Como o rei não a conhecia e estava conversando com Geazi, moço de Eliseu, ouviu que o profeta havia ressuscitado o filho de uma mulher. Naquele momento ela clamou ao rei, e este foi informado que aquela mulher e o seu filho eram as pessoas que Eliseu, por seu ministério, havia abençoado. Então o monarca ordenou que as suas terras e a renda dessas terras fossem devolvidas àquela família. Esse foi o resultado de uma atitude generosa daquela mulher para com o homem de Deus. Que maravilha! Então essa mulher ouviu o profeta e se afastou de Israel. Foi morar numa terra distante. 7 anos se passaram, tudo voltou ao normal, ela voltou, retornou. E Geazi estava conversando com o rei. Lembremos sempre que nem o profeta, seu servo, tinham acesso ao reino, né? Eram pessoas influentes. E enquanto o rei perguntava, fale-me um pouco dos milagres de Eliseu. E ele estava falando, inclusive começou a contar a história desse filho, dessa mulher que foi ressuscitado. E enquanto o servo do profeta falava com o rei sobre essa mulher e seu filho, ela apareceu cobrando, pedindo ao rei, fazendo um pedido, clamando ao rei que as terras dela fossem devolvidas para que ela retornasse para sua terra e tivesse a posse, né? A propriedade, a posse de volta das suas terras. E quando Geazi viu, falou, ai rei, é essa mulher aí que eu estava falando com você, é essa aí que eu fui. O rei chamou ela, falou, é isso mesmo? Eliseu ressuscitou, foi isso mesmo. Aí que o monarca fez, o monarca foi, ordenou que suas terras e a renda dessas terras fossem devolvidas àquela família. Ela não perdeu nada, porque ela agiu de forma generosa para com o servo de Deus e Deus retribuiu abundantemente mais. Ou seja, boa medida, sacudida, transbordante se vos darão. Deus retribuiu muito mais do que o ato único daquela mulher de ter sido generosa com Eliseu. Glória a Deus. Entendemos assim, que no reino de Deus nossas ações sempre possuem uma reação. Sejamos generosos com as pessoas. Usemos aquilo que Deus nos deu para abençoar outras pessoas também. Caminhamos para o final dessa lição. Quero ler a conclusão com vocês, mas antes de fazê-lo, quero neste momento, com alegria anunciar que chegamos no momento de ofertar na casa do Senhor. Nós temos aí abaixo no vídeo o PicPay, que é um instrumento que você pode entregar sua oferta, devolver o seu dízimo, se há algum voto feito na presença do Senhor, que esse seja um momento oportuno de se cumprir diante de Deus. Temos também as contas da igreja, pode ser feito por transferência. Jovem, oferte na casa do Senhor. Você que nos visita, fique à vontade para ofertar na casa do Senhor. A igreja, a Assembleia de Deus Marca os Evangelhos está com um projeto maravilhoso para os adolescentes da igreja, aonde nas quartas-feiras a mesma mensagem que o pastor está ministrando na nave do templo à igreja, aos adultos, essa mesma mensagem de forma adaptada na linguagem lúdica das crianças e adolescentes está sendo transmitido pelas professoras nas respectivas salas, com todo o aparato. Então precisa-se de tecnologia necessária para que alcance as crianças dentro da linguagem que elas entendem. E hoje a linguagem da tecnologia. Então, a igreja está com esse projeto, já comprou algumas coisas, tem mais coisas para comprar, então que você possa abraçar e possa participar, doando, quer fazer uma oferta avulsa, entre em contato, uma oferta generosa, Deus tocou no seu coração para que faça uma oferta generosa, faça, entre em contato com os canais da igreja aí, entre em contato, pode fazer essa oferta, retribuir, assim como essa mulher foi generosa e teve a justa retribuição do Senhor de forma ampla, muito mais do que do ato que ela fez, que você também possa ser usado por Deus para abençoar a obra de Deus e a expansão do reino de Deus, e com certeza você será grandemente abençoado. Amém? Então, neste momento, oferte na casa do Senhor, dizime na casa do Senhor, faça tudo
para a glória e louvor do nosso Deus. A conclusão da nossa lição nos diz: a Sunamita nos mostra que podemos usar nossos recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas, mas que Ele sempre terá uma solução. E por fim, mostra que nossas ações em benefício de outras pessoas, de forma sincera, são aprovadas por Deus e que Ele nos retribui no devido tempo. Glória a Deus por essa lição maravilhosa. Oremos. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua presença para aprendermos a Tua palavra. Que essa semente plantada em nosso coração, ó Pai, venha germinar e produzir frutos de exaltação ao Teu santo nome. Que, ó Deus, extrapole o limite do conhecer, ó Deus, e possa nos fazer praticar essa verdade. Dê-nos força e graça para praticar aquilo que de Ti temos aprendido esta manhã. Ser conosco, ser com o Seu povo, ser com os jovens abençoados da Tua casa. E que a cada dia nós possamos fazer tudo para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim nós lhe oramos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.